Hein? A senhora trabalhou, estudou, fez tudo. Aí chega em casa quebrado, o marido fala: meu avô, vamos. Ela fala: vai sozinho, feliz. E me deixa quieto que eu tô na capa do Batman. Isso. A maioria das pessoas entregam para quem ama o resto de si todo dia. É a atenção que sobrou, a energia que sobrou, o diálogo que sobrou. E preste atenção, o pior de tudo era a gente que estava lá na labuta, trabalhando para tentar trazer o melhor mas esqueceu que o melhor da sua casa é você, não são coisas. Sabe quando vão descobrir isso? Quando o Ricardo aparece. Jezabel, pastor, a Jezabel levou meu marido. Graça e paz a todos, amém? Glória a Deus, mais uma vez juntos para refletirmos sobre a palavra do Senhor. E hoje eu quero refletir com vocês sobre o Evangelho de João. Eu preciso que você abra a sua Bíblia. João, capítulo de número 2, se você tiver uma Bíblia, abra. Se possível, deixe ela aberta. Se possível, confira tudo aquilo que for falado. João, capítulo de número 2, verso de número 11. João 2, 11 diz assim: Jesus fez esse seu primeiro milagre em Caná da Galileia. Assim ele revelou sua natureza divina e os seus discípulos creram nele. Preste atenção em mim, pois nessa narrativa João me parece descrever o primeiro momento que os discípulos se deparam com a natureza divina com Jesus, ou de Jesus. Até então me parece que eles lidam com a sabedoria, com a maneira cuja qual Jesus intervinha, seu discurso, sua oratória, sua retórica, a maneira com que ele apresentava a palavra, a clareza de sua comunicação. Mas nesse episódio, a Bíblia diz que pela primeira vez, os discípulos vão ver uma outra face de Jesus. Nesse momento, eles vão se deparar com o poder que Jesus tem de realizar milagres, maravilhas. E por onde ele deveria começar? Certamente, com 3 anos apenas para expor seu ministério, quanto mais rápido ele expandisse o conhecimento a respeito dele, seria melhor. Com certeza, seria melhor Jesus ter feito um milagre mais expressivo, num ambiente talvez mais numeroso. Não poderia realizar seu primeiro milagre na festa da Páscoa, onde todas as pessoas convergiam para Jerusalém para celebrar. E se ele fizesse um grande milagre naquele ambiente, as pessoas iriam levar cada uma para a sua cidade, para a sua região, a história de que estava no meio deles um milagreiro, alguém que havia realizado um grande milagre. Talvez fosse mais impactante entrar num cemitério de Jerusalém durante um velório, ou quem sabe mais de um, e ir ressuscitando mortos. E então eles voltariam para sua casa, todos os vizinhos iriam ver, seria extremamente notório. Mas preste atenção que Jesus resolve realizar seu primeiro milagre num núcleo de nascimento familiar. É numa festa de casamento que Jesus resolve fazer o seu milagre. Um milagre que me parece vai passar despercebido pela maioria das pessoas. Basicamente, os convidados não vão ter acesso a essa informação. Em seu primeiro milagre, Jesus passa praticamente despercebido. Ele quer dar uma visão primária a seus discípulos, é verdade. Mas é importante nós entendermos
que ele não escolheu o casamento para fazer o primeiro milagre aleatoriamente. Jesus realiza o seu primeiro milagre numa festa de casamento, porque é ali que a família se forma, é ali que a sustentabilidade vai se estabelecer para as novas gerações. Lutar contra a família, lutar contra a união que cria a sustentabilidade, colocando outra geração em vida no mundo, é o segredo de que a humanidade vai permanecer. Todas as vezes que a luta se estabelece para que uma nova geração não venha nascer, inevitavelmente há uma ruptura. É isso que nós temos visto. A preocupação de Jesus de realizar seu primeiro milagre numa festa de casamento é uma grande sinalização. Quantos solteiros nós temos aqui? Eu queria que você fosse franco. Não quero, por favor, desmerecer você em nada. Aqui é uma igreja que te respeita. E por favor, não vou fazer brincadeira nenhuma, mas eu quero que você seja franco comigo. Você que está aqui, né? Você que está aí na quadra, está aqui no anexo, na internet. Eu não posso ver sua resposta, mas aqui eu posso fazer uma pesquisa de campo. Quantos aqui são solteiros, solteiras? Levante a mão. Todos os solteiros. Beleza, baixa a mão. Quantos de vocês, sinceramente, não estão afim de casar? Levanta a mão. Isso, quase 20% das mãos que levantou a mão. A moça fez até questão de sinalizar aqui para dizer, nem olha para mim porque não vai rolar. Já fez código Morse ali. Nós já temos nessa geração uma turma que não está a fim de casar, que provavelmente não está a fim de ter filho, porque filho engorda, porque filho dá despesa, porque filho come, porque filho deixa seu peitinho mole depois de mamar, esse troço tudo, vai acabar com a sua beleza. Certo? Isso já é uma mensagem que está sendo transmitida para essa geração. Então nós precisamos resgatar valores. Eu sei que tem uma turma que vem nesse mundo para carreira solo. Nem todo mundo é obrigado a casar, não. Você está entendendo? Você só tem que ter o cuidado para não querer fazer sexo sem casar. Porque isso não é um prazer que vai fazer você encontrar com um chifrudo no fim da escada. Pastor, ninguém vai para o inferno. Vai, cuidado que pode ser você. Chegar lá e falar para o diabo, caraca, eu nem acreditava que você existia. Ele vai falar assim, fique tranquilo, fé é uma exigência da concorrência. Para entrar aqui, entra sem fé mesmo. Seja bem-vindo ao mundo das trevas. Trouxe uma roupinha de banho. Então, escute só, porque essa é uma história bem interessante. A Bíblia diz que há um casamento em Caná da Galileia. João capítulo 2, verso 1. Vai acontecer uma festa. Vai acontecer uma comemoração. Ok? É importante que você entenda isso. Quando nós vamos falar de casamento, tem que ter muita maturidade para você entender. Então, se você não está preparado ainda para casar, é melhor ficar solteiro. Se você não é capaz de colocar sua mãe como atriz coadjuvante, sua mulher como atriz principal, não casa, maluco. Você está entendendo? Se sua mãe, se você vai casar, tem que comer todo dia na casa da mamãe, tem que visitar a mamãe, porque mamãe chora. Casa com a sua mãe. Entendeu? Faz uma aliança com a véia e pronto. Certo? Se você não está pronto a deixar suas amizades, futebol em segundo plano, já vou falar disso mais à frente, mas é importante você entender. Mas isso é uma coisa que vem depois. Deixa eu falar primeiro da festa. Que o casamento é maravilhoso, o começo é tudo muito bom, comemoração, presente, festas, comida, prazer, celebração, felicidade. No início é assim. Parece que a mente fica entorpecida. A pessoa chega perto de tu, seu coração acelera, pupila dilata, as pernas tremem.
A pessoa nem falou, você já escutou. Escuta o sussurro. Peraí que está me chamando lá na porta. Você escutou? Escutei. Porque no começo você escuta tudo. Aí depois você fica surdo para tudo. Não tem nada a ver com idade não. O casamento pode fazer isso por si só. Certo? Trazer uma cegueira. Você lembra? Antes quando você namorava, era só falar. Amor, que? Hoje você fala, amor. Amor. Aí o amor está conversando com outra pessoa, aí a outra pessoa escuta. Aí fala, está te chamando. Aí você fala, deixa. Cuidado que você está rindo de você mesmo. Eu queria que você entendesse que nós estamos num ambiente festivo, está tendo uma festa, certo? E essa é a grande questão. As pessoas se preparam apenas para os momentos de festas, os momentos de alegria, de celebração, de prazer, de unidade. Isso é maravilhoso, mas não dura para sempre. É assim que funciona. Então uma festa está sendo celebrada. Beleza. Só que, além da festa, aliás, para que uma festa aconteça legal, precisa de uma outra coisa. A primeira é a festa em si. A turma que decidiu que vai fazer o churrasco, a celebração, a feijoada, a comida, o casamento, o aniversário, a comemoração, certo? Mas a segunda coisa, talvez até mais importante que a festa. O que é? O que é? Não. Os convidados. Não tem festa sem convidado. Convidado é importantíssimo. Eu já fui num casamento que o noivo desmaiou. No meio da festa caiu lá. Falei, nossa, o noivo desmaiou. Passa com o noivo para botar no carro para ir para o posto. Um cara que estava perto de mim falou assim, -1 para comer, maluco. E a festa foi embora. E o noivo voltou depois, todo amassado. Enfiaram uns troços nele assim na veia. Eu acho que caiu em si da besteira que tinha feito. Mas agora não dava mais tempo não, já tinha casado. Então presta atenção. A festa é muito importante. Mas talvez mais importante que a própria festa, porque sem eles, as coisas não acontecem, são os convidados. E quem é que decide os convidados? Quem oferece a festa. O texto é bem claro, houve um casamento em Caná da Galileia, estava ali Maria, mãe de Jesus, e fora também convidado Jesus e os seus discípulos. Nós estamos vendo que aquela família celebrou a festa, mas nós vamos ver a presença de convidados para essa formação. E eu quero colocar aqui convidados não apenas pessoas, não. Se você quer ter uma família bem estabelecida, um relacionamento bem fundamentado, um casamento, você vai ter que convidar boas pessoas para estar perto de você. Sim, Maria estava presente. Estava lá os discípulos de Jesus, estava lá Jesus, e só estava porque foram convidados. Hoje pessoas se casam ou tentam manter relacionamentos, mas não convidam fidelidade, não convidam respeito, não convidam educação, não convidam perdão. Se você pretende entrar num casamento, se é uma festa para a formação de uma família, você vai precisar trazer convidados, porque já novos convidados estarão chegando na sua vida, filhos. E eles crescerão descobrindo quem você convidou. Quem você convidou para participar na sua festa, no seu casamento, na sua família. Hoje eu vejo pessoas
que me parece que convidam a amargura, o ressentimento, a ignorância, a traição, a avareza, a violência. Me parece que são os convidados. Você vai na casa de determinadas pessoas em festas, você fica abismado com o tipo de pessoas que essas pessoas convidam para ir à casa delas. Eu olho e digo, esse negócio tem alguma coisa de errado. Que tipo de música é essa que foi convidada para vir numa festa? Eu acho que esqueceram, convidaram a música e eu. Um dos dois não deveria ter sido convidado para aquela festa. Ou aquela música ou eu, porque eu não vou caber naquele ambiente. Às vezes me chama para ir naquele casamento tem um tipo de bebida que eu não deveria estar lá. Cometer um erro na hora de convidar o pastor Cláudio para estar naquele ambiente com aquele tipo de gente, com aquele tipo de roupa, com aquele tipo de comida. Você vai em determinados lugares, você vê as pessoas acessando sites, fazendo parte de determinados grupos que tem alguma coisa de errado, tem algum problema. Convidar isso para entrar na sua casa, na sua vida, na sua família, é você que convida. Seu casamento deve ser uma festa, sim, onde tenha celebração, onde tenha felicidade, onde tenha prazer, onde tenha alegria. Mas isso quem determina é você. É você que determina quem é que vai frequentar a sua casa. E eu digo, desde pessoas até músicas, bebidas, vestes. É você que determina. Ah, pastor, mas foi na minha casa e foi com uma roupa que não devia. Beleza, eu não vou botar ninguém que chegar na minha casa como um convidado para fora. Só tem o seguinte: não entra nunca mais, a não ser que mude de postura. Quem determina o protocolo da minha vida, da minha casa, da minha família sou eu. É assim que funciona. Por isso que a frase, se é amigo de fulano é meu também, não faz parte do meu vocabulário. Se é amigo de fulano, já veio bem referendado. Mas, para entrar na minha vida, tem que ter e passar nos meus crivos. É assim que funciona. O texto diz que há um casamento. E que no começo tem muita alegria, vinho, festa, celebração. E quem é que está lá? Pessoas que têm comprometimento. Pessoas que têm valores. Para convidar Jesus para ir para uma festa, não dava para convidar qualquer pessoa, não. Para convidar Jesus para ir em determinado lugar, não daria para convidar qualquer tipo de... Quando aquelas pessoas resolvem colocar na sua lista de convidado de casamento, quem é que vai estar? Jesus de Nazaré. Quem mais? A Maria, mãe dele. Quem mais? O discípulo que anda com ele. Rapaz, até eu fiquei com vontade de ir numa festinha dessa. Só que a festa está acontecendo. Está rolando a festa, provavelmente na sala, na varanda, as coisas estão acontecendo, as pessoas estão comendo, bebendo, a bebida é boa, o vinho aqui simboliza a alegria. Por que é que o vinho acaba? Olha só, porque ele era bom, o ambiente estava agradável, as coisas estavam boas, o que eles estão servindo, o que eles estão vivendo, é agradável. É isso que está acontecendo. Mas me parece que tem família que o agradável... Uma das primeiras perguntas que eu faço para quem é casado e entra no meu gabinete reclamando de casamento é: quanto tempo foi bom? É uma das primeiras perguntas que eu faço. A primeira é: quanto tempo casado tem? A segunda é: tem filhos? E a terceira é: quanto tempo foi bom? E aí eu descubro que tem vinho que acaba com 6 meses, que tem vinho que acaba com 5 anos, que tem vinho que acaba com 10 anos. Mas quando as pessoas ingressaram nesse ambiente, elas achavam que o que elas tinham seria o suficiente
para durar a proposta do casamento, enquanto durasse a vida. Ninguém que se casa esperando se divorciar, a não ser aquelas pessoas que estão em processo de fuga. Tem pessoas que para sair de casa se casa com o primeiro, certo? Aliás, tem gente que só se casa porque tem uns pais muito doidos. Tem pais, eu não sei hoje como é que anda, mas antigamente era assim: o pai preferia que a filha casasse com a pessoa errada, virgem, saísse de casa virgem, perdesse a virgindade com o noivo, depois separava, voltava para casa, e aí era cerol com a rapaziada, mas pelo menos saiu de casa grávida. Alguém lembra de alguma coisa assim? Levanta a mão por gentileza. Aí tem gente que sabe, e você não quis denunciar, porque às vezes era alguém da própria família. Vi muito isso. O que nós estamos vendo é que o ambiente bom está consumindo o vinho. As pessoas estão bebendo, se divertindo, só que lá nos bastidores, provavelmente na cozinha, na despensa, eu não sei onde é que estava o barril de vinho. Eu não sei onde é que estava o recipiente do vinho. Eu sei que Maria foi uma das primeiras a notar que aquele vinho não vai dar para ir até o fim. Aquele vinho, ele vai acabar. E quando a felicidade acaba, quando o prazer acaba, quando a satisfação acaba, quando o sexo acaba, quando a comunicação acaba, quando o dinheiro acaba, quando o carinho, o respeito acabam, o divórcio, ele é o primeiro que aparece, te dizendo: opa, eu estou aqui, sou para você uma boa opção, pula desse barco, sai desse negócio. E a maioria das pessoas que sai entra no outro, com muito vinho, com muita celebração, com muita festa, com muito presente. O tempo vai passando, o vinho vai acabando, o presente vai envelhecendo. Aí dá para ir para a próxima? Vamos embora, Fábio Júnior. Vamos embora. Certo? São pessoas que não têm maturidade para construir amor. São pessoas que vivem de paixão em paixão. Quando nós olhamos para isso, o que vemos? Vemos Maria está notando. E sabe o que é pior? É que o casamento não acaba na sala. Não. O casamento acaba nos bastidores. Você é capaz de encontrar um casal de mão dada no domingo da igreja de ceia, e segunda-feira o telefone toca: pastor, fulano separou. Eu falei: separou não? Separou, pastor. Já estava separado. Eu falei: não estava. Não estava. Eu vi os dois no domingo, na igreja de mão dada, trocando cálice, chamando de amor. Pois é, pastor. Aquele era só a sala de visita. Os bastidores ninguém mostra. As pessoas que estiver bem arrumadinho não sabem que tu tá duro igual um coco. As pessoas que estiver no carrão não sabem que tem um troço desse tamanho assim, ó, para tu pagar. A pessoa que vê você sorrindo jamais imagina que tu tá triste, mas triste, porque as pessoas só olham a aparência, porque a gente só mostra isso. Pensa, hoje eu tive um dia de cão. Hoje quase tudo deu errado para mim. Falei: Senhor, eu ainda vou pregar depois dessa tribulação, e os outros querem rir, e eu estou quase chorando. E Deus disse: vamos embora, deixa de ser mole, vamos embora, meu filho, vamos embora. Porque é difícil para todo mundo, não é só para você não. Eu tenho problema com o casamento, tem hora que eu tenho que... eu falo mesmo. Nossa, pastor, o senhor fala mal da minha mulher? Eu falo, é minha. E eu também não sou fácil. Eu tenho problema com meus filhos, eu tenho com a minha mulher, eu tenho com o vizinho, eu tenho com o funcionário, tenho. Não parece, né?
Você me vê chegar aqui, nossa, chegou o pastor, olha lá, deve ter vindo do céu. Você deve ser doido. Eu vim do mesmo lugar que você, minha casa, onde o furdunço está formando. Oh, meu Deus do céu, tem gente engraçada. Então, durante a festividade, o texto diz que o vinho acabou, meu irmão. O vinho acabou. Acabou, pastor, acabou. O casamento acabou. Eu olho para ele, não vejo mais nada. Eu olho para ele pelado, pastor. É a visão do inferno. Certo? Pastor, eu olho para ela, não sinto nada, sabe assim, pastor? Nada de nada. Pastor, olha, meu filho, não sei nem mais se eu amo esse menino. Eu deveria amar, mas não sei. Sabe? Eu não tenho mais gosto para nada. Acabou. É um desgaste isso, é o estresse do dia a dia. Inevitavelmente vai consumindo. E não, preste atenção. O que está sendo consumido aqui é uma coisa boa, porque nem sempre as coisas acabam sendo coisas ruins. Essa é a grande questão. Uma das coisas que mais me preocupa é o seguinte: o quanto você entrega para a sua família de você depois de um dia que levou quase tudo seu embora? Quantos aqui vieram do trabalho para cá? Olha a turma, nem em casa passou. Saiu de casa provavelmente 5, 6 da manhã. Aí foi, trabalhou, pegou um ônibus, fez isso, fez aquilo outro. Aí passou aqui. Chega em casa, só o couro e a caatinga. O filho fala, papá. Garoto, toma o celular, vai. Hein? A senhora trabalhou, estudou, fez tudo. Aí chega em casa quebrado, o marido fala, meu amor, vamos. Ela fala, vai sozinho, feliz. E me deixa quieto que eu tô na capa do Batman. Isso. A maioria das pessoas entregam para quem ama o resto de si todo dia. É a atenção que sobrou, a energia que sobrou, o diálogo que sobrou. E presta atenção, o pior de tudo era a gente que estava lá na labuta, trabalhando para tentar trazer o melhor para... Mas esqueceu que o melhor da sua casa é você, não são coisas. Sabe quando vão descobrir isso? Quando o Ricardo aparece. Jezabel. Pastor, a Jezabel levou meu marido. E pensa numa mulher feia que leva homem de mulher bonita. Não dá para entender. Esse dia a mulher veio falar comigo, pastor, olha a foto da mulher que meu marido está pegando. Eu olhei para a foto. Eu falei... Ela falou, pastor, o que é isso? Falei, fome. Não pode. A única coisa que explica isso é fome. Porque é inexplicável. As pessoas estão levando para seus filhos o resto de si, para seus cônjuges o resto de si, para a igreja o resto de si, para as coisas mais importantes. Nós estamos levando o resto. Acabou, presta atenção aqui. O vinho acabou, pronto. Essa festa vai terminar mal. Vai ser escândalo, vai ser vergonha, vai ser divórcio, vai ser adultério, vai ser violência doméstica. E agora? Quem é que vai fazer diferença num ambiente onde o vinho acabou? Bom, uma coisa eu sei que tem nessa festa: muita água. Água tem demais. Água tem com força. Enquanto o vinho tem cheiro, cor e sabor, a água não tem nada disso. São aqueles relacionamentos que eles nem ficaram ruins, não. Eles só acabaram. Não tem cheiro, não tem cor e não tem sabor. Dormem na mesma cama, moram na mesma casa,
compartilham a mesma mesa. Mas não tem. Acabou o relacionamento entre pai e filhos, entre sogra e nora, entre primos. Não tem mais. É aquela coisa que perdeu o sabor. Quando Maria nota, e por isso você tem que ter pessoas que você convidaram que têm compromisso com aquilo que você deseja, que é o quê? O sustento da família. Maria, quando nota, ela vai até Jesus. Eu não sei o que ela espera que ele faça, para te falar a verdade, porque o texto diz que é o primeiro milagre que ele vai fazer. Então ela não espera que ele faça milagres. Maria só sabe de uma coisa: o que ele fizer vai ser bem feito. Talvez o que ela quer é que Jesus atraia a atenção dos convidados para uma boa mensagem e termine o casamento com um amém legal e ninguém nem note que o vinho acabou. Talvez seja isso que ela está pensando. Mas ela vai até ele, porque está acostumada a ver como ele resolve as coisas com palavras. Quando ela se aproxima dele, ela diz: olha, a minha preocupação é com esse pessoal que está dando a festa. Eles não têm mais vinho. O que Maria, ela não está mandando Jesus fazer nada, gente. Ela simplesmente está expondo uma necessidade que ela está vendo numa família, num casamento, onde não tem mais alegria. O vinho que simbolizava a alegria, o vinho da vide, o vinho da uva, ele acabou. Jesus disse: deixa comigo. Ela passa então para os criados, pelos serventes, e diz: olha, preste atenção agora no que eu vou dizer a vocês. O vinho acabou, a festa está em perigo, preste atenção nele. O que ele disser para vocês fazerem, façam, porque é a ação dele que vai livrar esse casamento e essa família do fiasco. O que mais me intriga nessa história é que quando Jesus vai fazer o milagre, ele não coloca vinho no odre de vinho. Preste atenção. Tem gente que defende a turma que gosta de tomar uma manguaça. Pô, pastor, preste atenção. Jesus transformou água em vinho. Poxa, que toma só um negocinho. Bom, a Bíblia tem alguns exemplos. Um cara encheu a cara, ficou pelado. Lembra dele? Se não lembra, vai ler na Bíblia. O outro usou a bebida para persuadir um marido a ir para casa e se deitar com a esposa. O outro pediu a cabeça de João Batista na festinha de aniversário, porque estava chapado, o Herodes. As outras embebedaram o papai para se deitar com ele. Bebida sempre foi problema. Sai desse troço. É a porta de entrada para as drogas. É a bebida. Sai desse troço. E o mais interessante é que Jesus poderia ir lá no odre de vinho e fazer aparecer vinho dentro do odre. Pronto. Bom, gente, ó, dá um pulinho lá no odre de vinho e tira o vinho que está lá dentro. Não. Ele remove o odre de vinho e diz: enche de água as talhas que já estão cheias de água. Bom, o que indica é que o vinho que Jesus vai fazer não é o vinho da uva. Não. É o vinho da água. Se o vinho representa a alegria e Jesus está tirando a alegria da água, basta você pular de João 2 para 4, que ele está conversando com a mulher samaritana e diz para ela que ele é a água viva. O que o texto quer dizer é que para você ser alegre, feliz e pleno, você não precisa de bebida, você precisa de Cristo. Se você quer plenitude, é dele que você precisa, porque ele traz a felicidade, o prazer, a celebração, a festa. É assim que acontece. Quando nós olhamos para esse momento, ele diz: olha, pega aquelas talhas e enche de água até a boca.
Beleza, vamos lá, completa de água. Por quê? Porque água tem. Mas esse não é o problema do casamento. O problema do casamento é vinho, é sabor, é cheiro, é cor, é desejo, é prazer. É isso, é satisfação. E é isso que essa família não tem. O que tem nessa família é água. Então Jesus disse: coloca água. Bom, está cheio de água? Está cheio de água. Agora tira a água do odre, ou do barril de água, e leva até o maître, leva até o organizador da festa. Beleza. O que eles estão levando? Água. Foi isso que eles tiraram. Entre o odre de água e a mão do indivíduo que iria liberar a bebida para os convidados, ao provar, ele tem uma surpresa. Entendido? Ele diz: tem algum problema. Esse é o vinho melhor. Mas a festa já está acabando. Para que colocar o melhor para o final? Pois é. Aí é que está a questão. Ele chama o noivo e diz: olha, cara, eu acho que teve algum equívoco aqui. Esse era o vinho que deveria ser a remessa inicial, porque as pessoas estavam aptas para discernir o gosto dele. Agora elas já estão bêbadas, já beberam. Elas não serão capazes mais de notar que esse é o melhor vinho. Mas o que mais me encanta é que estavam 6 talhas, que cabiam 2 ou 3 metretas, de 80 a 120 litros cada uma. Vamos colocar 100 litros na média das 6. Quantos litros de vinho feito de água Jesus trouxe para aquele casamento? Quantos? Faz a conta aí. Quantos? 600 litros. Preste atenção. O que Jesus está dizendo é: esse vinho dá para ir para a festa inteira. O que eu fiz aqui vai fazer com que você consiga ser felizes até o fim. Eu não estou dizendo que é fácil. Eu não estou dizendo que você não vai ter problema. Eu não sei se você é assim. Eu gosto muito da minha vida, dos meus exemplos. Ele é basicamente a regra do que todos vivem. Poucos são exceções. Na minha casa, tem dia que a gente está muito bem. Tem dia, meu irmão, que o bicho pega. Tem momentos e épocas que parece que a gente casou ontem. Meu amor, faz amor 4 vezes por semana. Tem época que leva 2 meses para fazer uma vez. Tem época que dá tudo certo. Tem época que dá nada certo. Sabe? Tem período que a gente pensa: meu Deus, por que me desamparaste? É assim que funciona. Mas quando tem água, nós vamos onde? No convidado. Aquele que pode transformar da pureza. Ah, pastor, o meu casamento não está legal, eu vou colocar uma coisinha para apimentar. Cuidado, querido. Cuidado da onde você está tirando a alegria. Cuidado. Cuidado com isso. É importante você entender que o vinho continua representando alegria e satisfação, mas ele não vem mais da vide, ele vem da água, da pureza.
É assim que funciona. Hoje você pode sair daqui e continuar convidando, né, a falta de educação, continuar convidando a grosseria. Acaba o culto, vamos embora, mulher, vamos embora. Bora! Quem você convida para ir? Seja gentil, convide a gentileza. Pastor, homem gentil é homem frouxo. Não é nada. Você tem que ser forte, forte. Eu gosto de Jacó. Quando ele chega lá, olha para Raquel, aquele mulherão com as ovelhinhas. Ele reuniu suas forças, foi lá sozinho e removeu a pedra. Raquel falou, uau, que homão. Aí ele começa a falar com Raquel, Raquel fala, eu sou sua prima. Aí começa a chorar. O mesmo cara que removeu a pedra, agora está chorando. Raquel falou, meu Deus, que homem é esse? Que é forte e sensível. Na nossa época, o homem sensível era tudo esquisito. Sai daqui hoje, rapaz, para ser um bom pai. Pega esse filho seu. É ruim, mas é seu. Foi você que fez. Fala, vem cá, garoto, deixa eu dar um beijo em você. Que isso? Beijo de papai. Vem cá, garoto. Sai limpando. Parece até que não gostou. Vá hoje. Quem você tem convidado? Eu aprendi uma coisa. Jesus está lá em casa. O dia tem água, eu vou lá nele. Falei, Senhor, tem uma enchente aí. Só água, Senhor. Água, 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 água. Eu nunca pensei em trocar de mulher. Eu nunca. Falei, aquela ali, eu vou até o fim. Entendeu? E ainda vai demorar muito. Fiz 30 anos de casado esse ano, acredita? Louvado seja Deus. Quero fazer 60. Às vezes eu falo com ela, pensa nós dois, assim, segurando na mão. Uma igreja, minha velha. Vambora, vambora. Eu acho isso um maior barato. Então saia daqui para trazer alegria, porque é isso que ele quer trazer para o seu casamento. E uma das coisas que mais tem mudado a história das pessoas ao longo da humanidade se chama crise. Pensa num troço bom para mudar a vida de quem é capaz de tomar decisão. É crise. Crise. Basta chegar uma crise. Se tem uma coisa que eu gosto, é de crise no meu casamento. Você é louco, pastor? Menino, não tem nada melhor que uma briga. Nada. Porque a coisa mais abençoada que eu tenho no meu casamento hoje, é o momento de fazer as pazes. É onde é o melhor sexo que vem. É onde tudo fica bom. Mas como é que eu vou fazer isso sem briga? Quem não briga não faz as pazes. Tem gente querendo sair daqui hoje para brigar. Escute só, crise. Pare de encarar a crise como um momento onde você vai sucumbir, onde tudo vai dar errado, onde explode o coração. Para com essa palhaçada. Olha para a crise, o que é essa crise? É uma oportunidade de Deus fazer um milagre a meu respeito. E no meio dessa crise existe uma saída. Mas o que é a saída? O Arraial 2. Segundo livro dos Reis. Se te ajudar, o segundo livro dos Reis vem depois do primeiro livro dos Reis. Capítulo 7, verso 3. Amém? Havia 4 homens leprosos no portão de entrada da cidade, e eles perguntaram uns aos outros: por que deveríamos nos sentar aqui até morrer? Se dissermos, entraremos na cidade
Então, como a cidade tem sido consumida pela fome, nós morreremos ali. Se dissermos, ou se ficarmos sentados aqui, também morreremos. Então vamos nos render ao exército da Síria, porque se eles pouparem a nossa vida, viveremos. E se eles nos matarem, nós apenas morreremos. Durante o crepúsculo, eles foram ao acampamento dos sírios. Entretanto, quando chegaram aos arredores do acampamento dos sírios, não viram ninguém, porque Deus tinha provocado o exército da Síria para ouvir o som de carruagens e cavalos, que soou como um enorme exército. E eles disseram uns aos outros: o rei de Israel deve ter contratado os reis dos heteus e os reis dos egípcios para nos atacar. Eles saltaram e fugiram no crepúsculo e abandonaram suas tendas, cavalos, jumentos e todo o acampamento exatamente como estava, e correram para salvar a sua vida. Quando esses homens com lepra, ou quando os leprosos chegaram aos arredores do acampamento, eles entraram numa tenda, comeram, beberam, então pegaram prata, ouro, roupas e saíram para esconder tudo. Em seguida, eles retornaram e entraram em outra tenda, tomaram outras coisas dali e saíram para escondê-las também. Finalmente, eles disseram uns aos outros: o que estamos fazendo é errado. Em um tempo de boas novas, olhe só, como este, não deveríamos guardá-las para nós mesmos. Se esperarmos até o amanhecer, receberemos apenas castigo. Vamos e contemos ao rei. Feche os seus olhos agora. Pai, te damos graças mais uma vez. Continua falando conosco, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Amém? Eu quero fazer apenas algumas observações com esse texto hoje. É um trabalho de campanha, é um culto onde nós oramos pelo propósito das pessoas, e todo o texto bíblico nunca destoa muito da nossa realidade. Sempre há uma conexão entre nós e os textos bíblicos. Talvez ele não seja hoje uma realidade aqui para todos, pois nem todos estão na mesma condição. Mas o texto diz que 4 leprosos estão próximo ao portão da cidade. Uma cidade que está sitiada pelos sírios. O exército da Síria acampou-se ao redor de Israel, bloqueando a entrada de suprimento, buscando trazer para Israel uma condição de rendição. Eles não entram para atacar, eles simplesmente sitiam, eles cercam a cidade e ficam aguardando. Quando o suprimento acabar, quando a fome se instalar, eles então vão se render, vão estar fracos, sofrendo de inanição, e aí, mesmo que não se rendam, é fácil dominá-los. É mais ou menos esta a situação e o ambiente que nós vemos aqui. A primeira coisa que eu quero ver com vocês nesse texto é que o texto diz que havia 4 leprosos na mesma situação. E deixa eu te explicar uma coisa: por pior que seja a sua situação, evite enfrentá-la sozinho. Ter alguém por perto ajuda por demais. Não necessariamente quem está por perto de você precisa estar na mesma situação que a sua. Não! Quando Naamã, que vai buscar a cura também de uma lepra,
em Samaria. Ele chega à casa de Eliseu e recebe um impacto de uma notícia que o abala fortemente. Quando Naamã é orientado por Eliseu a tomar banho, a mergulhar no Rio Jordão, ele se abate. Ele se predispõe a não fazer a orientação e voltar para casa do mesmo jeito que chegou. Mas ele tem com ele homens que não são leprosos, mas que são seus companheiros. E apesar de toda a frustração de Naamã, de toda a decepção de Naamã, de toda a vontade de desistir, ele está acompanhado de gente que diz: não, meu senhor, nós vamos com o senhor, nós vamos ficar lá pertinho, o senhor mergulha lá, porque alguma coisa vai acontecer. Por pior que seja a sua situação hoje, deixa alguém te ajudar a passar por isso. Permita que alguém faça parte desse momento de dificuldade, porque muitas pessoas, quando enfrentam crises, elas se embotam. Elas se negam a contar um pouco de sua história para alguém. Elas têm medo, e é verdade. Dependendo da sua história, você tem que selecionar quem conta. Também não pode contar a sua história para qualquer um. Muita gente não conta porque já se decepcionou. Então já dei essa dica, mas vou dar de novo. Como é que você descobre um fofoqueiro? Fazendo uma pesquisa. O que você faz? Pega pelo menos, quanto maior número de voluntário você trouxer para a sua experiência, mais rápido você tem êxito. Então o que você faz? Pega 10 candidatos que você já avaliou pela aparência e pelo histórico, que pode ser um potencial para você tê-lo como confidente. Então o que você faz? Conta para essas 10 pessoas 10 segredos que na verdade não são segredo, é só um material de pesquisa. Então você fala para uma pessoa: vou te contar um negócio, você não conta para ninguém, tá? E conta para essa pessoa. Aí você pega a outra pessoa e não conta a mesma coisa, porque senão você não sabe quem foi que contou. Então você conta outro segredo, fala: isso aqui eu vou te contar, e fala a palavra mágica que aguça um fofoqueiro. Não conte para ninguém, porque até Jesus fazia isso. Você vê que ele curava os outros, queria que todo mundo soubesse, mas falava: ou vai e não conte para ninguém. Porque quando você fala não conte para ninguém, estarta na pessoa. Ai. Ó, eu vou te falar, mas você não fala para ninguém. O maior barato é que isso só vai se potencializando. Certo? É assim que funciona. As pessoas têm medo de contar para os outros. Por quê? Porque acham que não pode mais confiar em... Isso, pode sim, só que tem que fazer pesquisa primeiro. Conta para qualquer um. Há um tempo atrás, uma moça falou comigo: pastor, eu vou embora dessa igreja. Eu falei: vai? Por quê? Aqui só tem fofoqueiro. Eu falei: é, pastor, eu contei um segredo para uma mulher, ela contou para todo mundo. Eu já sabia, mas não falei nada, porque realmente a mulher contou. Essa mulher contou para outra mulher que o marido dela estava meio fraquinho, não estava pegando ela. A mulher contou para todo mundo, o cara entrava na igreja, a gente já olhava para ele e falava: ó o fraquinho, ó o fraquinho. Aí ela olhou para mim e queria ir embora por causa disso. O que eu falei? Eu falei: a senhora não vai sair daqui não. Aquela fofoqueira, mexeriqueira, faladora. Mas deixa eu fazer uma pergunta para a senhora: quem foi a fofoqueira que contou para aquela fofoqueira? Aí ela falou: a fofoqueira que contou para aquela? Não, pastor, quem contou para ela não é fofoqueira não, foi eu. Eu falei: então, se refizermos a cena do crime, vamos achar o real infrator.
Então, querido, não dá para confiar em todo mundo, mas ainda tem gente que dá para confiar. É assim que funciona. O diabo quer que você tente resolver tudo sozinho, porque sozinho você é mais fácil de ser abatido. Então a Bíblia diz que tinha 4 camaradas leprosos. Era uma situação difícil, sim ou não? Mas eram 4. Então não se isole. Conte para alguém, participe, seja participativo. Está vendo alguém na sua casa sofrendo? Vai lá, se mete. Entra no meio e diz: eu não sei o que é, não precisa me contar, mas eu quero ser um joelho para estar do lado do seu, para que Deus faça um milagre a seu respeito. Mas não deixe ninguém sozinho. Posso ouvir um amém? Então estavam os 4 leprosos. Eles tinham 3 opções. Fantástico, né? Ter 3 opções é um troço bom. Opção 1, ficar onde está e morrer. Opção 2, entrar na cidade e morrer. Opção 3, se render aos assírios e talvez morrer. Isso é uma lição fantástica. Que lição é, pastor? Que às vezes as opções que tu tem é tudo uma droga, e até a melhor delas também é ruim. Porque a gente fala assim: existe uma saída para você. E quando a gente entende saída, parece que a saída é boa. Mas às vezes o troço está tão ruim, tão ruim, tão ruim, que até a melhor saída é ruim. Já falei isso aqui, fui fazer exame de próstata. Olha só. O médico falou comigo quando eu cheguei: está tudo bom, Cláudio? Eu falei: se está tudo bom eu não sei, mas até para saber se está bom, é ruim. E ele riu de mim igual você. O resultado final foi bom. Mas o caminho para alcançá-lo... Você está achando que você está rindo de mim? Às vezes você está pior que eu. Mas eu quero te dar uma notícia: por pior que seja hoje a sua escolha, no final Deus tem vitória para você. Às vezes, nem em todos os momentos as opções serão as mesmas. Porque às vezes, querido, para melhorar, a situação é assim. É uma realidade. Esses homens, eles têm 3 opções. E por isso que é importante não estarem sozinhos. O texto diz que eles sentam e começam a avaliar as opções que eles têm. Primeira, não vamos fazer nada, vamos sentar aqui e vamos morrer. Não, essa não vai rolar. Então nós vamos na cidade. Bom, nós somos leprosos, não podemos entrar lá. Mas mesmo se entrarmos, lá também não tem o que a gente precisa, então lá também nós vamos morrer. Então vamos lá, terceira. Esse está melhor. Vamos nos render ao exército da Síria. Ah, mas eles vão nos matar. Nós vamos nos render. Então, se eles nos poupar, nós viver. Se nós morremos, o que ia acontecer nas 2 opções anteriores? Nós ia se lascar mesmo. Mas pelo menos nós pegamos uma opção. Quer que eu aplique para ficar mais fácil? Desenhe. Pois é, por exemplo, seu marido é ruim? É. A maioria dos homens são ruins? São. Achar um homem solteiro está difícil? Se tudo é ruim, achar um homem já está difícil. Até o ruim está difícil de achar. Das 3 opções, qual é a melhor? Continuar com essa praga. As mulheres gostaram. Se tem uma coisa que eu aprendi nessa vida é: nunca maquie sua situação. Aprenda a enfrentar a sua realidade como ela.
É assim que funciona. Se puder ter alguém contigo, vai te ajudar bastante. Por na hora de desânimo, às vezes o outro está mais animado e diz: vamos embora, vamos embora, vamos embora, vamos embora. Entendeu? Por isso que eu falo, ande acompanhado. Facilita bastante. Então eles estão vivendo aquele momento numa situação que não é das melhores, pois a melhor opção deles não é a garantia de sucesso, mas eles, depois de fazerem uma leitura, resolvem que as duas anteriores são bem piores. Então eles vão por uma opção que não foi escolhida aleatoriamente. Unidunite. Não é assim que se escolhe as coisas. Tem gente que vai ler a Bíblia e está sem tempo. Saindo ele foi enforcar-se. Sangue de Jesus tem poder, que é isso? Olha o Satanás se intrometendo na minha leitura. Vamos tentar de novo, que aquela ali foi café com leite, olha. Vamos de novo. Vai tu e faz o mesmo. Tem gente tomando decisões com bases e princípios que vão levá-las para o buraco. Avalie as coisas. Esse homem ou esses homens estão vivendo um momento difícil, desafiador, é verdade. Mas eles sentam e veem qual o local onde teremos os menores danos. E é para lá que nós... E sabe o que tem lá? O que tem lá? No arraial da Síria. O que tem lá no acampamento da Síria. Sabe o que tem lá? Soldados. Sim ou não? Não. Um exército poderoso. Não. O que tem lá? Um ambiente de milagre. Olha só, os caras estão achando que vão sair para encontrar a morte, mas estão indo para um lugar onde Deus já fez Você acredita que Deus tem? Quando você chegar na sua casa hoje, você vai achar, vão encontrar a situação assim, amanhã eu vou chegar no meu trabalho, mas Deus entrou com providência a seu respeito e já fez um ambiente de milagre para esperar você? Os homens estão achando que vão morrer, mas para onde eles estão indo, Deus já operou um grande... E sabe, quem é que vai entrar num ambiente de milagre primeiro? Sabe quem? O grande homem de oração de Israel. Aquela mulher que cantava no louvor. Não. Os primeiros a entrar no ambiente de milagre, 4 leprosos. Por quê? Por que alguém lá em Israel não olhou e disse assim: vamos nos render? Por que é? Por que é que alguém não resolveu tomar a decisão que tomaram os 4 homens? Deixa eu falar uma coisa para vocês, queridos. Eles eram leprosos e famintos. E uma das coisas que mais tem mudado a história das pessoas ao longo da humanidade se chama crise. Pensa num troço bom para mudar a vida de quem é capaz de tomar decisão. É crise. Crise. Basta chegar uma crise. Se tem uma coisa que eu gosto, é de crise no meu casamento. Você é louco, pastor? Menino, não tem nada melhor que uma briga. Nada. Porque a coisa mais abençoada que eu tenho no meu casamento hoje, é o momento de fazer as pazes. É onde é o melhor sexo que vem. É onde tudo fica bom. Mas como é que eu vou fazer isso sem briga? Quem não briga não faz as pazes. Tem gente querendo sair daqui hoje para brigar.
Escute só, crise. Pare de encarar a crise como um momento onde você vai sucumbir, onde tudo vai dar errado, onde explode o coração. Para com essa palhaçada. Olha para a crise, o que é essa crise? É uma oportunidade de Deus fazer um milagre a meu respeito. E no meio dessa crise existe uma saída. Mas o que é a saída? O arraial dos céus. E qual era a diferença entre o povo que estava em Israel e os 4 leprosos que estavam na porta? Além de estar com fome, eles eram leprosos. A crise deles é maior de quem está com fome. Que além de estar com fome, ele ainda é leproso. Ele falou: nós estamos lascados. O pessoal que está lá dentro só está com fome. E nós? Nós está ferrado. Então, vamos lá. Nós não vamos continuar aqui. Porque tem gente que opta por sentar e chorar. Meu filho, se chorar, resolver seu problema, me avisa que eu pago umas pessoas para chorar para tu. O choro pode durar mas a alegria vem. Vem. É só sentar e chorar assim a noite toda, que amanhã você está alegre. Quer experimentar? O que a Bíblia está dizendo é que o choro é uma postura, um posicionamento de desconforto. E quem está desconfortável muda de posicionamento. E quem muda de posicionamento numa noite de choro vai ver a esperança de um milagre acontecer na manhã. Não é sentar e chorar. É se sentir desconfortável e agir. Os homens entram lá. E me permitam, imagine eles entrando. Tem ninguém não. Isso é armadilha. Porque tem gente que quando vê um milagre nem acredita. É ou não é? Você tinha um tumor, oraram, não tem mais. Não tem não? Como assim não tem? Cadê o meu tumor? Você está rindo, eu já cansei de ver isso. Eu já vivi isso. Esse dia o cara falou assim: pastor, vim aqui orar, pedi uma oração, o senhor orou e melhorou tudo. Falei: melhorou? Ele não sabia, mas eu estava surpreso. Falei: Cláudio, seu jumento, você orou para quê? Foi para melhorar? Deus não faz. Está surpreso com o quê? Tinha que ficar surpreso se tivesse piorado. E eu falei: é mesmo. Às vezes a mente da gente é muito esquisita. Para coisa ruim nós somos bons. Se eu falar que hoje você vai ser atropelado, quando sair daqui, pronto, recebeu. O pastor falou que eu vou ser atropelado. Gente, escutou aí? Eu nem vim assim preparado para ser atropelado, gente. E eu bem vou ser atropelado. Pô, será que alguém não me dá uma carona não? Mas eu... Se a palavra é boa, as pessoas rejeitam. Se é ruim, elas pegam para si. Deus está falando contigo? Pois ninguém levanta a mão, só o jumento aqui. Não é? Mas a grande verdade é essa. Nós temos um Deus de milagre, fazendo milagre, nós aqui não estamos vendo. Você está aqui nesse culto e Deus já está agindo no arraial da Síria. Deus está entrando com providência nos hospitais, na sua casa, nas bocas de fumo. Deus está fazendo um milagre a seu respeito, amém? É isso aí. Você está aqui numa campanha, está saindo da inércia, está movendo, está lá, isso aí, vamos embora. E quando eles entraram, meu filho, eles viram a tenda. Primeira coisa que eles veem é a comida, os bichinhos estão com fome. Senta e come, e se fosse crente, come. Que o povo para comer é crente, não é verdade? E comeu, quatro crentes comendo. Se crente sem fome, come, não é verdade? Sim, a Bíblia conta a história de um menino crente, que foi ouvir Jesus e levou 5 pães e 2 peixes. Não é?
Um menino levar 5, imagine 4 leprosos cheios de fome, que não comeu. A tenda, comeu tudo. Pegaram o ouro, o prata, levaram e esconderam. Voltaram e entraram noutra tenda. Apanharam as coisas. Eu aprendi uma coisa nessa vida, sabe o que é o Evangelho? O Evangelho é um mendigo faminto, que achou um local que tinha fome, ou que poderia saciar a sua fome. Ele entra lá e come. E depois de estar cheio, ele descobre que não é o único mendigo. Ele vai lá dizer para outros que ele estava com fome, mas sabe onde tem comida. Quando esses homens estão abastados, eles são leprosos. Sim, não estão mais com fome. Talvez tenham suprimentos por um bom tempo e recursos para comprá-los por um bom tempo. Mas ele diz, nós não podemos ficar quietos. Nós temos que falar com o pessoal lá da cidade. Eles não sabem o que aconteceu. Eles não sabem. Nós temos que ir lá e avisar para eles que lá no Arraial do Sírio não tem mais nenhum soldado, não tem mais nada, e tem comida com força. Olhe bem, um evangelho que só serve para saciar você, um evangelho que faz você ter a sua fome e sua necessidade aplacada, diminuída, mas não serve para mudar a história de outros, se você não tem coragem de dizer que Deus saciou sua fome. E eu não estou falando de um mendigo, de uma necessidade social, simplesmente. Eu estou falando da miséria. Quando eu olho para a minha vida, quem eu era? Um mendigo. E o que aconteceu comigo? Eu achei um local para saciar a minha fome. E o que eu aprendi e faço desde esse dia então, falo para as outras pessoas que tem comida onde eu achei para mim. Que o Deus que mudou a minha vida pode mudar a história dessas pessoas. Esses homens dizem, nós não podemos nos calar, nós temos que entrar na cidade. Mas eles ainda continuam leprosos, sim ou não? Sim ou não? E entrar na cidade como leproso, eles podem ser apedrejados? Sim ou não? Porém, eles levam consigo algo muito maior que a lepra. O que é? A esperança de que tem comida lá fora. Eu imagino, o que vocês estão fazendo aqui, leprosos? Taca a pedra não. Os sírios raparam fora. Tá cheio de comida lá, ó. Comemos pra caramba. Fala com o rei para dar um pulinho lá. Que tá igual a Guanabara. É muita fila de carrinho. Apedrejaram ele, sim ou não? Sim ou não? Não. Por que eles não foram apedrejados? Porque eles levaram algo maior. Eles levaram boas notícias. Eles disseram, nós precisamos contar para os outros. Vamos lá, vamos levar esperança para aquele arraial. Vamos dizer o que Deus está fazendo. O rei então desconfiado. E sabe o que mais me encanta? É que naquela cidade onde o rei está, um dia ou dias antes, o profeta Eliseu havia dito que ali haveria muita comida. O rei de Israel, o representante, ele tinha o quê? A palavra profética. Mas quando ele foi avisado, sabe o que ele fez? Isso deve ser mentira. Isso deve ser uma cilada. Vamos com cuidado até ali. Eles vão, se saciam, e eu não sei mais nada sobre esses 4 leprosos. Eu não sei se eles foram curados. Eu não sei o que foi da vida deles depois desses dias.
provavelmente deve ter morrido, sim ou não? Sim ou não? Mas todo mundo da cidade morreu também, sim ou não? Todos os assírios que foram para lá, embora para sua casa, também morreu? Pois é. Mas se eu tiver que falar de alguém aqui, eu só tenho poucos para falar. E quem são? Os indivíduos que viveram o seu milagre, foram lá e contaram para os outros, e foram continuar suas histórias, sua vida, percorrer seu caminho. Não foram ovacionados. E eu confesso que quando li esse texto, eu esperava que o rei desse presente para ele, ou então que eles fossem curados, que eles recebessem alguma recompensa. Mas eu pergunto, que recompensa maior eles poderiam receber do que saberem que foram agentes que livraram uma nação da fome? Que recompensa maior poder contar para as pessoas que eles foram os primeiros a entrar. Pegar a melhor peça de ouro e falar: onde tu pegou essa? Peguei porque cheguei primeiro. Nós sempre esperamos que alguém que deve fazer as coisas simples sejam ovacionados, condecorados e premiados. Como se por si só ser simples e fazer a diferença na vida de outra pessoa não fosse o maior prêmio que alguém pode receber. Então eu vim falar com você hoje aqui, faminto. Que eu não posso me afastar do meu Deus se não me dá fome de novo. E eu continuo sendo o mesmo mendigo, só não tenho mais fome, porque todas as vezes que tenho, sei onde eu vou me alimentar. Deus tem mudado a história de muita gente. Eu não sei como você entrou aqui, talvez com diretrizes que não são das melhores. Sua melhor opção hoje ainda é ruim. A única saída que você tem não é a das melhores. Mas eu gostaria de ser seu companheiro e dizer a você que tem um ambiente de milagre te esperando. Deus está fazendo algo a seu respeito. Você não sabe ainda.